Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder Entrevista. Estou com o líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo, de Goiás. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista aqui no estúdio do Poder 360. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez o convite, estou à disposição. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, como está o processo de fusão do PSL com o DEM para a formação da União Brasil? Paulo, essa questão específica sobre a fusão do PSL com o DEM passou ao largo da liderança do PSL e passou ao largo, inclusive, da maioria da bancada do PSL. Poucos deputados do PSL, deputados federais, participaram efetivamente das conversas, das articulações. Eu, por exemplo, não participei de nada, até porque assim que o presidente Bolsonaro definir qual é o partido dele, é muito provável que eu vá para o partido do presidente, 99,9% de chance de eu ir para o partido do presidente, e é certo de que eu vou sair do PSL / União Brasil. Do que eu tenho notícias pela imprensa, já que eu não tenho esse contato, eles já protocolaram junto ao TSE o pedido para a formalização para fusão entre os partidos, e do que eu tenho visto também, a média para o TSE responder de poucos meses. Então, assim, a formalização da fusão dos dois partidos deve acontecer no início do ano que vem, né? E aí, com a fusão, vai se abrir uma janela para que os deputados possam sair, e depois vai ter uma segunda janela, que pode ser coincidente, total ou em parte, com a janela legal que tem em função de nós termos eleições gerais no ano que vem. Então, em alguma das duas janelas, eu devo sair para o partido do presidente ou para algum partido identificado com o presidente, né, com a direita conservadora, que é o campo político onde eu atuo. O senhor acha que esse processo de fusão, em que não houve consulta a vários deputados, ao líder do PSL, que é o seu caso, foi errado? Não, eles já sabiam de muito tempo que a gente não se identifica com o que a cúpula do PSL pensa, tem conduzido. Em nenhum momento ao longo desse ano que eu tenho aí, na verdade ao longo dos 3 anos de mandato, mas desse ano na liderança do PSL, né, estamos aí há quase 10 meses na liderança, em nenhum momento eu recebi uma orientação para votação de nada. Em nenhum momento o Bivar ou alguma outra pessoa da cúpula do PSL, da executiva, né, me ligou para dizer, essa pauta aqui é importante para o partido, nós temos que votar desse jeito ou desse outro jeito. E também as questões administrativas passaram também, foram bem distantes da gente, né, as questões administrativas do partido. Então foi feito um acordo no início do ano, em função até da eleição, ou no contexto da eleição do presidente Arthur Lira, e esse acordo envolvia a liderança do PSL esse ano, a presidência das 4 comissões que nós vamos ter direito também em função do acordo. Normalmente são 3 para o PSL pelo tamanho, mas nós fizemos um acordo na época até para desistirmos de concorrermos à primeira vice-presidência, e aí ganhamos mais uma comissão. Então o PSL, né, tem direito a presidir 4 comissões nesses 2 anos, e mais a presidência da Comissão Mista de Orçamento no ano que vem. Então, esse foi o acordo, isso vai ficar para a parte do PSL bolsonarista, são 31 deputados, e então a nossa intenção, com o acordo houve uma pacificação, tanto que em todas as votações que a gente está tendo aí, o PSL consegue entregar em média de 54, próximo de 50 deputados votando com o governo, o que é bastante expressivo, né? E realmente a minha alçada à liderança do PSL representou uma pacificação. Você vê que, fora os 4 ou 5 deputados que têm uma posição bem avessa ao governo, e já tinham antes, não há mais briga internas dentro do PSL, ou muito pequenas. E os 2 primeiros anos que a gente viveu foram bem acirrados nesse sentido, né? Mas a consequência foi esse distanciamento da cúpula. E a gente respeita. O PSL fez uma opção, o Diretório Nacional, Executiva Nacional, só que como eles querem apoiar uma terceira via para o Palácio do Planalto, e nós, lógico, vamos apoiar a reeleição do nosso presidente Bolsonaro, não faz nenhum sentido a gente ficar num partido que não vai apoiar, que na verdade está tentando construir essa terceira via, como alguns expoentes do PSL DEM têm defendido claramente, como o governador do meu estado, por exemplo, de Goiás, o Caiado,
né, tem sido um ícone aí do novo partido União Brasil na defesa de uma terceira via, né, nas críticas ao presidente na forma dele governar. Ele afirmou 2 semanas atrás, por exemplo, que o presidente só sabe governar tensionando, né? Então, assim, e ele vai ser o presidente da União em Goiás. Então não faz sentido eu ficar no partido em que nós temos aí líderes que estão frontalmente contrários ao presidente da República. Agora, se a mudança de partido se der antes das novas comissões, como é que vai ficar esse acordo das mudanças nas comissões, né? Como é que vai ficar esse acordo? Vocês vão ficar com a presidência da Comissão de Orçamento ou não? Então, essa é uma boa pergunta e nós estamos construindo para isso. Uma das características do presidente Arthur Lira, e foi por isso que ele conseguiu ganhar vários votos também, que garantiram a sua eleição na Câmara, é que ele é um homem de palavra. Bom, todo mundo fala isso dele, ele sempre repetia isso. E eu tenho visto isso também. Ele tem cumprido os acordos mesmo naquelas situações em que os acordos são se tornam, com o passar do tempo, às vezes até, não é o caso desse acordo, mas poderiam, há 2 anos, um acordo que vai durar 2 anos, foi assim que ele foi estabelecido. E mais, ele não só foi estabelecido em 2 anos, ele foi estabelecido também em termos personalíssimos. Então, por exemplo, o PSL, nós, como eu falei, eram 4 comissões, só que por um acordo também posterior, nós decidimos que uma das comissões, que o PSL tem a primeira escolha, por ser o maior partido do maior bloco, a 6ª e a 22ª, de 25. Tem uma proporcionalidade e tal. Certo. Nós, quando eu abri mão de concorrer à primeira vice-presidência, nós conseguimos uma comissão do PP. O Lira passou para a gente uma comissão do PP, que é a 10ª escolha. Eles têm a 6ª e a 10ª. Então ele passou a 10ª escolha. Então nós ficamos com a primeira, a 6ª, a 10ª e a 22ª. A 22ª, por acordo também, já que o PSL ia ficar com as principais comissões, nós passamos para o MDB nesse ano. Então o MDB está presidindo a Comissão da Mulher esse ano porque o PSL cedeu para ele. Mas no ano que vem nós vamos retomar e vamos ficar, então, com a presidência de 4 comissões, mais a CMO, e a liderança do PSL nós vamos passar. Nós vamos presidir 5 comissões. E eu tenho conversado com o Lira a todo momento, inclusive porque está se aproximando essa hora, né, da necessidade de nós mantermos os acordos, independentemente dessa fusão, que era um fato novo e imprevisível. Não teria como a gente lá atrás prever que isso iria acontecer. Mas todas essas comissões ficariam com o grupo bolsonarista do PSL? Com o grupo bolsonarista do PSL, aqueles 31. Né? E o que nós fizemos lá no passado, né? Em janeiro, fevereiro? Até para se tornar algo democrático. Nós havíamos inicialmente decidido no acordo que era pessoal. Então, como eu abri mão da candidatura, então eu ficaria com a liderança e com a presidência da CCJ no ano que vem, a Bia com a presidência da CCJ esse ano, e aí a Aline com a presidência da Agricultura, e nós decidiríamos as outras 2 comissões, e mais, não só quais comissões seriam presididas, mas também quem presidiria, e da CMO no ano que vem. E aí, para ser democrático, nós voltamos para os 31 deputados e colocamos em votação tudo. Quais comissões nós iríamos escolher e quem presidiria qual comissão nesse ano, aquelas que já estavam definidas e no ano que vem também. Então, por exemplo, a CCJ, a Bia foi aclamada esse ano e preside. Eu fui aclamado no ano que vem e, do que eu tenho conversado com o Lira, né, nós vamos manter o acordo e vou presidir o ano que vem. A Aline foi aclamada para esse ano, a Carla para esse ano, e o Hélio Lopes para presidir a CMO o ano que vem. E nós vamos definir ainda outras 3 comissões, porque esse ano foi a Agricultura e o Meio Ambiente, mas no ano que vem não necessariamente serão essas 3. E aí o grupo vai se reunir e nós vamos votar novamente para saber quais são as 3 comissões que a gente quer presidir e, na sequência, eleger os 3 presidentes. Né? E isso vai ser feito, nós queremos que isso seja feito antes de nós passarmos a liderança do PSL, até porque a gente possa garantir o acordo, porque o líder é quem indica, quem compõe as comissões. Então, nós queremos passar a liderança somente depois que eu já tiver indicado cada um e com a garantia de que cada presidente vai ser indicado e que vai ser eleito. Eleitos os presidentes das comissões nessa configuração, que foi o acordo, a gente passa a liderança do PSL para quem venha a ser o líder já da União Brasil, né?
e vamos seguir para os nossos partidos, mas cada um na sua comissão. E esse detalhe da continuidade da liderança para garantir isso está acertado já? Bom, está acertado com o presidente Arthur Lira. Nós não sabemos quem vai ser o novo líder aí da União Brasil. Não sabemos se a União Brasil estará criada a tempo, inclusive, da reorganização das comissões. Então, estamos trabalhando em hipótese. O que eu tenho assim, de sinalização, não só sinalização, de compromisso expresso do presidente Arthur Lira, é pela manutenção dos acordos. Já falei algumas vezes com ele, tanto na residência oficial quanto no plenário da Câmara, na própria presidência da Câmara, e em todo momento ele tem sido muito firme no intuito de manter, inclusive porque ele, no passado, foi presidente da CCJ, também fruto de um acordo quando da eleição do presidente da época. Ele, aos moldes que aconteceu comigo, que eu levei o PSL para o bloco, que se tornou o maior bloco, porque o PSL chegou lá. Eu passei a lista e nós levamos o PSL para no início desse ano. E ele também, no passado, fez uma estratégia semelhante e levou o PP para a base do presidente que estava sendo eleito. E o que ficou acordado foi que ele seria o presidente do CCJ no ano seguinte, ou naquele momento, eu não sei exatamente. E o PP não era nem o maior partido da Câmara. Mas como esse foi acordo, o presidente na época garantiu, né? Então, o que eu tenho pedido para ele, e reforçado com ele, e ele tem sinalizado positivamente, é que ele também cumpra com o acordo que foi feito aos moldes que cumpriram com ele na época que ele foi o presidente. Mas aí os não bolsonaristas não vão ficar com nenhuma comissão por esse acordo? Com a presidência de nenhuma comissão, esse foi o acordo. Certo. Foi o acordo para que eu abrisse mão de concorrer à primeira vice-presidência e para que a primeira vice-presidência ficasse com o Bivar. E nós votamos, inclusive, no Bivar para isso. Eu fiz campanha. Foi até interessante porque você lembra que houve aquela votação que foi anulada pelo Lira. Sim. Né, na sequência. Abriu-se eletronicamente a urna para a presidência da Câmara, ele assumiu e, na sequência, anulou as outras votações porque houve o registro do bloco da esquerda foi intempestivo, passou, era para ser até meio-dia, eles registraram meio-dia e 6. Então, não deveria realmente ter tido a formação de um bloco de esquerda e o Lira anulou a votação. Naquela votação, se tivesse sido aberta, eu teria concorrido, eu concorri, na verdade, à primeira secretaria. E havia o prognóstico de que provavelmente eu teria ganho. Não sei. Mas daquele dia para o outro, quando foi marcada, nós fizemos esse acordo e eu passei a pedir voto para o Bivar. Porque um deputado, que foi o deputado Léo Mota de Minas Gerais, mesmo nós fazendo o acordo e havendo a gente vislumbrava, como aconteceu, que haveria a pacificação do PSL em função do acordo, ele quis se candidatar à vaga de primeiro secretário, colocando em risco o acordo. E aí foi interessante isso, porque na noite anterior eu estava pedindo voto para mim, contra o Bivar, e depois na noite seguinte eu estava pedindo voto para o Bivar contra o Léo. E muitas pessoas não sabiam que eu tinha desistido da candidatura e que tinha um acordo já para a pacificação do partido, mas nós conseguimos vencer, o Léo foi derrotado aí pelo Bivar. Então, assim, o Bivar assumiu por 2 anos a primeira secretaria. E continuará, quer dizer, até o final. Então, assim, não faz sentido que não haja uma estabilidade nisso, até porque esse foi o fundamento para que ele chegasse lá. Certo. Sobre a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, provavelmente ele será candidato, como todos os seus antecessores, Fernando Henrique, Lula e Dilma. O que tem de novidade neste momento atual é que as pesquisas não indicam ele em primeiro lugar neste momento. O senhor acha que a reeleição dele vai ser mais fácil, mais difícil ou igual à dos antecessores? Não, Paulo, eu tenho a impressão que toda reeleição é complexa. Porque você tem agora um legado para defender, você tem questões a serem explicadas, né? Você tem objetivos que foram alcançados, outros objetivos que foram prolongados para se alcançar no segundo mandato, e isso é natural de qualquer presidência, até porque não é só a vontade do presidente que prevalece, ele tem que lidar com o Congresso Nacional, tem que lidar com as decisões do Supremo Tribunal Federal, e muito disso é próprio da democracia. Estou dizendo que muito disso é próprio, e não tudo,
Porque eu acho que tem decisões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal que não são democráticas, na minha visão. Quando não se respeita, por exemplo, as competências exclusivas do presidente da República no que diz respeito a mobiliar a administração pública, né? O presidente, a Constituição lhe garante e a lei lhe garante escolher o delegado-geral da Polícia Federal. Uma decisão do Supremo que impossibilite ele de fazer isso, na minha visão, é inconstitucional. Ela é uma decisão ilegal. Da mesma forma, é uma decisão que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira, uma decisão, na minha visão, e de muitos brasileiros, uma decisão inconstitucional, uma decisão ilegal. Né? Primeiro, porque não era crime, porque o deputado é inviolável por opiniões, palavras e votos, tanto civil quanto criminalmente. Então, não é crime. Segundo, porque não se tratava de um flagrante, já que o vídeo estava na internet e o fundamento do flagrante foi o fato do vídeo estar continuamente na internet. Não existe definição legal nesse sentido para flagrante. E terceiro, porque o crime não é inafiançável. Os crimes inafiançáveis estão taxativamente descritos na Constituição Federal: racismo, crime hediondo, terrorismo, ações de grupos armados contra a democracia, tráfico de entorpecentes e outros, mas não fala sobre os crimes dos quais o Daniel está sendo acusado. Então, essa decisão, na minha visão, também inconstitucional, não é democrática. Ou outra, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal criou o crime de homofobia. Eu não sou a favor da homofobia, não tenho problema nenhum com as pessoas tomarem suas decisões quanto à sua orientação sexual, mas acho errado, o Supremo Tribunal Federal criar o crime de homofobia, por analogia ao crime de racismo, quando cabe ao Congresso Nacional decidir o que é crime e o que não é, legislar sobre isso. Então, é por isso que eu estou dizendo que essa relação, esse sistema de freios e contrapesos, ele é natural da democracia, mas no caso da nossa, em particular, está havendo um desequilíbrio, né? Mas então o presidente vai ter oportunidade, e lógico terá, como todos nós, teremos que nos explicar. Ó, eu sou um deputado de primeiro mandato, eu não fui vereador, nem deputado estadual, nem prefeito, não tive a honra de ser, e já me candidatei a deputado federal e fui eleito logo de cara. Vou também encarar uma reeleição, ou se o presidente me der a missão, vou encarar o governo, vou ir para governo em Goiás. Ou seja, eu não vivi ainda esse momento, né, da reeleição. O senhor prefere ser candidato ao governo de Goiás? Eu vou dizer, eu particularmente, embora não tenha trabalhado no executivo ainda, numa função como essa, eu tenho a impressão que o meu perfil é mais para o executivo, por causa da minha formação militar. Eu fiquei 21 anos no Exército, né, comandei tropas na Amazônia, na Brigada Paraquedista, nas Forças Especiais do Exército, né, e fui formado, estudei nas 3 escolas que um oficial combatente pode estudar, né, no Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Participei de missões pelas Forças Especiais no exterior e também aqui no Brasil, nas fronteiras. Fui para a Costa do Marfim para proteger a Embaixada do Brasil lá em 2004, fiquei 7 meses lá, né, e também proteger os brasileiros que estavam lá. Depois fui de novo para a Costa do Marfim como observador militar da ONU, fiquei 1 ano. Fiz um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos por 7 meses. Né? Tinha feito uma viagem de instrução com a Marinha de 6 meses pelo mundo, 19 países. E fiz faculdade de Direito na Federal de Goiás e depois me formei na Federal do Rio de Janeiro, algumas pós-graduações, um mestrado. Então eu acho que o meu perfil é mais ligado ao executivo. Eu tenho a impressão e a certeza de que alguém no executivo, por ter a caneta na mão, tem condições de fazer muito mais. Né? Se a gente consegue fazer alguma coisa como deputado, imagina você como governador, né, como prefeito, como presidente, né, liderando efetivamente uma equipe grande, né, voltada para fazer o bem para as pessoas e resolver problemas. Eu acho que eu me identificaria mais com isso. Mas a minha prioridade é apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. É contribuir em Goiás para que o presidente Bolsonaro seja reeleito. Se ele entender que eu contribuo mais para isso, concorrendo ao governo, eu estou pronto para receber a missão. Mas se ele entender também que é preciso ter, né, como eu fui durante esses 3 anos, e vou ser no ano que vem ainda, e seria, ou serei, caso venha numa reeleição para deputado federal. Não é um deputado leal, um deputado próximo dele, que entenda as dificuldades
que ele vive por ser o presidente no momento de ruptura. E se ele, né, me pedir para que eu volte para o parlamento, eu volto tranquilamente. Eu sou um soldado do nosso presidente e um soldado do projeto maior, que é a consolidação da direita conservadora em Goiás e no Brasil. E vou para governo ou para deputado, a depender do que seja melhor para o projeto do nosso presidente. A convivência num outro partido, talvez o PL, é a possibilidade mais forte que se aventa no momento. Vai ser fácil? Bom, é difícil. Primeiro é difícil prever, inclusive, se o presidente vai efetivamente para o PL. Eu tenho falado isso, né, que eu só acredito que vai haver, eu só vou deixar de tratar como hipótese depois que o presidente assinar. Eu lembro que estava umas 2 semanas atrás, o próprio presidente tinha falado, não, 99% de chance de eu ir. Aí muitas pessoas me ligaram, e aí, então como é que tá? Já está indo? Vai? Está de malas feitas? Eu falo, eu não tenho nenhum indicativo de que não vai dar certo, mas eu só acredito depois que o presidente assinar, porque na política tudo é complexo e porque essa decisão é muito crucial, né, para o país, é crucial para a reeleição do presidente, é crucial para cada um de nós que apoia o presidente e que quer se reeleger, ou para aqueles que apoiam o presidente e virão para a sua primeira eleição, tanto para deputado estadual, federal, para o Senado ou para governo. Então, é uma decisão muito importante que o presidente realmente tem que tomar com muita cautela. E eu falei isso e no final de semana seguinte o presidente deu um passo atrás, estava marcado para ontem, né? Dia 22 a filiação dele, e ele desmarcou e tal. Então, ficou parecendo que o senhor estava sabendo mais do que os outros. As pessoas pensaram isso, mas não era isso. Se for, por exemplo, hoje eu imagino que, diante do que os presidentes estaduais sinalizaram na reunião com o presidente do PL nacional, né, dando carta branca para eles, me parece que foi dado um passo a mais, né? Mas ainda assim, eu só vou deixar de considerar como uma hipótese e passar a tratar como algo real quando o presidente assinar a ficha. E as composições estaduais terão que ser, certamente estão sendo discutidas pelo presidente. É claro que ele vai querer ter o máximo de controle do partido, até para garantir que ele vai ter legenda ali na frente, e também o máximo de controle das presidências estaduais, para ter aliados dele de primeira hora em cada estado, né, para conversar sobre as chapas, né. O presidente ele não precisa, para se reeleger, na minha opinião, de palanque em todos os estados. Ele tem uma conexão direta com o eleitor. Mas os deputados estaduais, os futuros deputados federais e deputados e candidatos e também ao Senado e tal, precisam de um palanque de governador alinhado com o presidente para que ganhe força o movimento da candidatura, para que as pessoas também saibam, bom, eu vou votar no deputado estadual tal, no federal tal, porque eles fazem da base que está elegendo o senador e o governador que o presidente quer. Ou seja, o tamanho da bancada vai depender um pouco disso. Vai depender um pouco disso, entendeu? Não a reeleição do presidente. Eu acho que a reeleição do presidente independe, ele tem uma conexão direta com as pessoas. Mas o tamanho da bancada nas assembleias estaduais, que não reflete diretamente na governabilidade do presidente, mas o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados, que reflete, e no Senado Federal em particular, por causa da função constitucional do Senado de fazer o freio contrapeso com o Supremo, merece toda a atenção, e ter um palanque em cada estado vai facilitar tanto a eleição do senador, que precisa de ter, como é uma eleição majoritária, precisa ter várias chapas de federal e de estadual apoiando ele, da mesma forma que vai apoiar o candidato ao governo a que ele vai estar atrelado. Sobre as prévias do PSDB, que enfrenta dificuldades para a definição de quem vai ser o candidato a presidente, o senhor tem alguma opinião, alguma avaliação? Só demonstrou, mais uma vez, o Estado muito... acho que até uma reportagem, se não me engano, da Folha de São Paulo, falou sobre isso, né, usou o termo frangalhos, né, em que o PSDB estaria. Né? Então, eu tenho várias coisas para falar, por exemplo, o Dória foi um político aí que na época da votação do voto impresso foi frontalmente contrário, criticava o presidente e tudo mais. Mas na hora de utilizar o aplicativo dele para votar as prévias do PSDB, defendeu o voto impresso. Ele, a cédula física, ele e a turma dele. Ou seja, quando para confrontar o governo,
pode ser o voto eletrônico. Bom, não tem urna eletrônica na prévia, né? Era um aplicativo, né? Tudo bem, mas concordo que é um meio digital e que, na visão dele, então, se o meio digital, né, fosse tão seguro, e é um meio digital também, a urna eletrônica em alguma medida, por que ele está querendo, então, uma segurança a mais fazendo em cédula? Né? E todas aquelas críticas que ele e outros fizeram sobre a possibilidade de fraude quando é cédula, na contagem e tal, vale para um lado, mas não vale para o outro. E também o fato né, dessa briga entre eles, não se entende, ele, o Arthur, o Virgílio, né, e o Leite lá do Rio Grande do Sul, né, brigando entre si, e essa confusão toda do aplicativo que não funcionou e tal, isso demonstra que é mais um indício de que essa terceira via dificilmente vai se viabilizar, né? E muito menos em torno do Dória, ou do Leite, ou do Arthur. Quer dizer, na sua avaliação, o confronto vai ser entre Bolsonaro e Lula? É o que está... Eu não consigo ver uma estruturação de uma terceira via. A gente vê aí o Moro também ensaiando, né, os movimentos, aí se filiou ao Podemos, mas ele se desgastou muito, né, eu sou próximo aí de juízes e promotores e por causa até de questões familiares, e desde lá de trás, muitos dos juízes e promotores, assim, pessoas muito sérias com quem eu convivo, já criticavam até as decisões do próprio Moro, a forma como ele conduziu as coisas. E eu era estudante de direito na época, e eu li as decisões, tinha uma admiração por ele, assim, pela forma como ele escrevia, pela comunicação, pelas decisões corajosas que foram tomadas. Mas depois, quando ele começou a ter um viés muito político, quando não foi investigado o PSDB, né, quando ele aceitou ir para o governo e depois, né, se alguém aceita participar de um governo, e da forma como o presidente Bolsonaro deixou claras as suas posições desde sempre, sobre a questão do armamento, por exemplo, sobre a questão das liberdades também, se ele aceitou ir mais para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele tinha que tocar o piano afinado com o regente, né? Tinha que tocar o instrumento dele afinado com quem é o dono da orquestra lá, que é o presidente Bolsonaro, que foi eleito com 57 milhões de votos. E ao contrário disso, ele tentou tocar uma música própria, né? E depois quis defender lá a sua biografia e fez aquele show todo na hora da saída, expôs a deputada Carla Zambelli de uma maneira, né, mostrando print de conversas e tal, e ele que foi padrinho dela de casamento, né? Depois disse que foi padrinho, mas aceitou ser uma situação constrangedora de um pedido que foi feito. Quer dizer, foi uma situação muito ruim, a forma como ele se portou ao longo do governo e depois, de modo particular, a sua saída. E, então, eu acho, tem alguns dissidentes do bolsonarismo que estão indo para lá, a gente, né, fica até chocado de ver, alguns deputados até que eram do PSL, indo para lá, que são do PSL ainda, mas que são da ala não governista, se aproximando, generais que foram do governo também se aproximando, né, até de uma maneira meio envergonhada. Eu vi um vídeo aí dessa deputada, da Anne Pimentel, junto com o general Santos Cruz, né, e o Moro, e eu senti, um sentimento mesmo, uma percepção minha, assim, de um certo constrangimento, assim, principalmente no general, assim, né, do vídeo e tal, uma certa vergonha ali. Mas eu não consigo ver esse grupo se viabilizando, acho que não tem esse apelo do combate à corrupção, que foi feito pela Lava Jato e tal, se perdeu um pouco com depois as revelações das mensagens lá, das trocas de mensagens e tal, né, da concertação que havia até, às vezes, direcionando delações premiadas, né? Então, né, que não fique dúvidas, eu sou a favor de que toda a corrupção seja apurada e que os corruptos sejam punidos, né? Gostaria até, né, de ver o ex-presidente Lula, diante de todas as provas que foram apresentadas, preso, né, inelegível. E não só ele e toda a cúpula do PT à época que foram expostos aí nas delações, nos acordos, nos testemunhos, nas oitivas, né, e nas próprias condenações em primeiro grau e depois nas revisões, né, nas apelações e tal. Eu gostaria que de todos os partidos, independente de qual partido, independente de qual ideologia, de qual lado, é corrupto, tem que ser punido, ponto.
né? Não haver um direcionamento político de um lado para o outro. E, infelizmente, não foi isso que a gente viu acontecer. E eu acho que isso vai ficar também cada vez mais claro, né? E esse legado no qual ele se apoia, né, para poder passar uma imagem de defensor da justiça e tal, pode, em grande medida, também ser esmaecido ao longo do tempo. Sobre o Supremo Tribunal Federal, há um projeto seu para que a aposentadoria dos ministros e também juízes de outros tribunais se dê não aos 75 anos, mas aos 70 anos. Vai ser aprovada essa PEC? Não, você está dizendo que ele é meu porque eu apoiei também, né? Sim, sim. Sim. É porque normalmente na Câmara a gente diz que o projeto, mas eu tenho orgulho de ter assinado essa que é a PEC da Bengala, né? Exato. Mas a primeira subscritora, se não me engano, que a gente chama de autora, se não me engano, é a Bia Kiss, que eu acho que é a primeira subscritora. E eu sou um dos deputados que apoiam também, né? Somos os autores, mas o autor, a Câmara sempre coloca como sendo o primeiro subscritor da PEC. Mas eu apoio, sim, que haja uma redução. Eu acho que o momento que a gente vive é muito ruim. Por exemplo, nas Forças Armadas, né, eu ingressei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1994. Em Campinas. Em Campinas. Fiz o concurso. Né, eu queria tanto ser militar, tinha tanto medo de não ser, de não passar na prova. Meu irmão já era cadete na AMAN, que eu fiz a prova, estudei tanto que de 12 mil candidatos fui o primeiro colocado do Brasil. Eu tinha 16 anos de idade e a minha turma ingressou lá, depois de 5 anos nós nos formamos e tal. E toda a turma que ingressa na escola preparatória sabe já que, na entrada, já sabe que alguns anos depois, uns 30, 35 anos depois, 40, eles vão ter um certo número de generais de brigada, vão ter um certo número menor de generais de divisão e vão ter 2 ou 3 generais de exército. Toda a turma sabe que isso vai acontecer. Porque as Forças Armadas se organizaram de uma maneira que permite que todos que ingressem possam aspirar a chegar ao topo da pirâmide. E ajudar a desenvolver a instituição, e oxigenar, e trazer novas visões e tal. Não importa o quão bom você seja, você pode ser a reencarnação do Duque de Caxias aqui, ou do Brigadeiro Sampaio, ou do Osório, né, ou do Napion, do material bélico. Você pode ser a reencarnação de qualquer patrono. Estou fazendo uma brincadeira para dizer que você pode ser um cara muito bom, mas vai chegar um momento que você vai ser, alguém vai chegar para você e falar, seu tempo passou e você tem que abrir as portas para que outros venham. Né? E no caso dos generais, a cada 4 anos, se eles não forem promovidos, eles prestam melhor continência e vão embora, e numa permanência máxima de 12 anos nos 3 postos, aqueles que foram promovidos até o último posto. Então, deu 12 anos, ele vai embora, não importa se ele seja o melhor combatente, o cara mais inteligente, vai abrir a porta para que outros tão bons combatentes, inteligentes de outras turmas venham. Isso não é uma realidade no judiciário. Né? Um juiz que preste concurso lá no Amazonas, ou em Goiás, ou no Rio de Janeiro, São Paulo, ou um promotor de justiça, ou um grande advogado, qual que é a possibilidade dele chegar ao Supremo Tribunal Federal? É 0. É mínima. Qual é a possibilidade dele chegar a um tribunal superior, ainda que não seja o Supremo Tribunal Federal, que são só 11, qual é a possibilidade dele chegar? É mínima, é muito pequena. Porque não há critérios claros, não são levados em consideração a capacidade da pessoa. É um critério estritamente político. Né? Talvez fosse o caso de se mudar realmente. Então, o primeiro passo seria a PEC da Bengala, né, porque a permanência lá, imagina, alguém indicado com 40 anos vai ficar 35 anos no Supremo. O mínimo é reduzir para 70, talvez fosse melhor até reduzir mais ainda, né? Para que se pudesse oxigenar, né? Para que outros... E é importante, talvez, repensar até a forma de recrutamento para os juízes, para chegarem ao Supremo, para se garantir a possibilidade de chegada lá de juízes de carreira, né? Pessoas que tenham começado lá numa comarca pequena lá do interior, acumulando várias funções, seriam várias todas as indicações de juízes de carreira. Se não todas, que seria o ideal, que pelo menos houvesse uma parte para juízes de carreira, talvez uma parte para os promotores, outra para advogados, não sei, como são feitos em outros tribunais, mas para garantir que aqueles realmente que são juízes desde da base, né, que entraram lá com 25, 30 anos de idade e vão chegar aos 50, 55 com a maturidade, tendo julgado dos casos mais simples aos mais complexos,
tendo visto a realidade das pessoas nas cidades do interior e não chegar... Bom, às vezes alguém chega lá meio que de paraquedas, sem ter... Esquece que o Brasil é um país de dimensões continentais, que as pessoas têm realidades completamente diferentes e vivem o mundo dos gabinetes, dos carpetes e tomam decisões completamente apartadas do que a maioria da população brasileira vê, sente e enxerga. Então, talvez... A gente tem uma PEC agora, Paulo, não sei se você está sabendo, o Bibo Nunes apresentou como primeiro subscritor, e eu sou um dos apoiadores, e nós estamos buscando assinaturas para uma PEC que tem o objetivo de reequilibrar os poderes no Brasil. Primeira intenção, aumentar de 11 para 15 ministros. Por quê? Hoje nós temos uma grande morosidade lá, nós temos um inchaço de competências, tem cortes constitucionais pelo mundo que só decide questões constitucionais. Não tem atribuições penais, por exemplo. Né? Mas isso não é o caso do STF. Não é o caso do STF, que acumula tudo. Então, 11 ministros para tudo isso, né? Então, a gente aumentaria um pouco, tornaria o ambiente mais plural também. E a gente deixaria claro, para evitar o que está acontecendo agora com o Davi Alcolumbre, que não pauta a indicação do André Mendonça, porque o Senado tem a prerrogativa de negar o nome. Agora, é injusto com a nação que eles não apreciem o nome que foi indicado pelo presidente da República, que também está cumprindo uma atribuição exclusiva que lhe foi dada pela Constituição Federal. Então, nós estamos colocando nessa PEC aí que o Senado teria 60 dias para apreciar, negar ou não, e se não apreciasse, o nome estaria automaticamente aprovado. E a última previsão da PEC, é uma PEC bem simples. Hoje a Constituição Federal prevê que o Congresso Nacional pode sustar os efeitos, dos decretos do presidente, dos atos do Executivo, que exorbitem a função regulamentar. Então, vamos supor que uma lei diga que algo tem que ser feito aqui nessa mão, por exemplo, né? E alguém decide fazer nessa aqui, o Executivo. Bom, ele fez algo ilegal. Então, o Legislativo pode ir lá e pode sustar o efeito desse decreto, porque se ele fizesse nessa mão, não importa qual dedo ele escolheria. E o parlamento não poderia fazer nada, porque ele está fazendo dentro dos limites da lei. Mas como ele escolheu a mão que não está prevista na legislação, o Legislativo pode ir lá e sustar os efeitos. Tem um outro dispositivo lá, um outro inciso do artigo 49 da Constituição, que fala que o Legislativo pode zelar pela sua competência exclusiva. Mas não deixa claro se esse atributo, se essa competência, é também sustar, por exemplo, decisões do Judiciário que extrapolem o seu poder jurisdicional. Então, parte do parlamento acredita que sim, é provável que o Judiciário acredite que não. Então, nós queremos colocar na Constituição claramente isso, que é uma atribuição exclusiva do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, sustar atos do Poder Judiciário que extrapolem o seu poder, em caráter definitivo, que extrapolem o seu poder jurisdicional em face das competências exclusivas ou privativas de outros poderes. Então, por exemplo, essas decisões que eu abordei no início da nossa conversa aqui, os decretos do presidente de armas que foram invalidados, a prisão do Daniel Silveira, a criação do crime de homofobia, a impossibilidade de escalar o delegado-geral da Polícia Federal, todas essas decisões que, na minha visão, extrapolaram o poder jurisdicional. E se a Câmara e o Senado entendessem da mesma maneira, poderiam vir a ser sustadas em caráter definitivo pelo Legislativo. E seria uma medida menos drástica do que se chegar ao impeachment de um ministro do Supremo, que também poderia, em alguma medida, passar uma mensagem de que todos os poderes têm a possibilidade e o dever de exercer suas competências o máximo possível, dentro daquilo que a Constituição prevê, mas também dentro dos limites que a Constituição impõe. Então, não pode o Executivo invadir as competências dos dois outros poderes, como o Legislativo também não pode, como o Judiciário também não pode. Então, essa PEC é uma PEC até tão interessante quanto a PEC da Bengala, e essa questão que eu falei de se pensar num fluxo diferente, para escolha, para garantir a oxigenação, talvez também fosse um aperfeiçoamento interessante para a gente fazer. E quais as chances dessas duas PECs na sua avaliação? Bom, a PEC da Bengala,
eu acho que ela é complexa. Eu não sei. Eu vou votar a favor, mas não sei se a gente consegue apoiamento na Câmara para ter os 308 votos. Com sinceridade, eu não sei se conseguimos. Mas eu acho importante que a gente avance, né? Que a Bia está querendo pautar, né, na CCJ, e eu acho importante que a gente avance, vote e que abra a comissão especial e que em algum momento chegue no plenário da Câmara. E pelo menos para que a gente vote, defenda, e para que a população que defende isso também possa controlar exatamente como cada deputado vai votar nesse assunto. E a outra PEC, nós estamos colhendo assinaturas. Quem estiver nos assistindo e quiser e concordar com essa PEC, né, do reequilíbrio dos poderes do deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, né, que é essa questão de aumentar o número de ministros, né, colocar um prazo para aprovação e também a possibilidade, deixar clara a possibilidade de sustar atos do judiciário que exorbitem o poder jurisdicional, vai lá no meu Twitter ou no meu Instagram, é sempre @majorvitorhugo, e lá tem o código que você tem que pedir para o seu deputado para ele assinar. Agora é tudo eletrônico. Então você, né, pega lá, manda para o deputado que você conhece e pergunta para ele, né, se você concorda, né, se ele, né, quer assinar ou por que ele não vai assinar. E nessa PEC em particular, eu acho que há uma viabilidade maior de passar até diante das invasões que houve, inclusive no que diz respeito à decisão sobre a questão do RP9. Sim, sobre a questão do RP9, que são as emendas de relator, o senhor acha que há transparência suficiente para essas emendas? Então, primeiro vamos falar do que seja o RP9, que parte da imprensa e a oposição tem chamado de orçamento secreto. A gente não usa esse termo, mas enfim, então, tem sido citado. Tem sido citado dessa maneira. O presidente Bolsonaro, né, tem inclusive publicado essas, não só o presidente, os ministros, né, isso tem. Como é que o orçamento é secreto se é publicado no Diário Oficial da União? Se existe previsão legal, né, e isso não foi criado, aliás, isso foi criado pelo Rodrigo Maia, na época do Rodrigo Maia, em 2019, nós votamos contra, orientamos e votamos contrariamente, e a Câmara aprovou, mesmo assim, o Congresso Nacional aprovou. Aprovou a criação do RP9 formal na lei orçamentária, na LDO primeiro, depois na lei orçamentária anual. O presidente Bolsonaro vetou e nós votamos pela manutenção do veto, mas o veto foi derrubado. Então foi criado. Como funcionava no passado? O deputado, o senador, que tivesse alguma proximidade com o governo, ia lá no ministério e falava, eu tenho... E é bom deixar isso claro, que o que o deputado e o senador vai buscar, se ele estiver atuando dentro, lógico, da legalidade, da licitude, eu estou falando nesse campo, ele vai lá no ministério e vai dizer, eu tenho na minha base lá, na cidade por onde eu fui eleito, ou no estado por onde eu fui eleito, tem a necessidade de construir uma ponte, por exemplo. E ela custa 10 milhões de reais. Ele vai até o ministério e argumenta, traz os argumentos, leva às vezes as associações, as prefeituras, né, mostra que isso vai ajudar no escoamento da produção, que vai ajudar também na evacuação dos feridos, né, dos doentes, né, vai encurtar o tempo para chegar a um hospital, né, Bom, ele prova que é importante, provava que era importante. O ministro topava e nunca ia aparecer quem foi o deputado ou o vereador ou o senador que tinha indicado, porque era um acerto político que foi feito. Mas a população ia ter o benefício. E quem conhece cada reduto, a gente não pode esperar, por exemplo, que um técnico aqui, de uma sala, né, com tapetes e ar-condicionado aqui da esplanada, vai conseguir ver a necessidade da cidade de Heitoraí, ou Itaberaí, ou Posse, em Goiás. Mas por que o senhor foi contra na época da criação? Porque na época da criação, o Rodrigo Maia não estava querendo fazer com o intuito de aperfeiçoar a relação com o Legislativo, com o Executivo. Ele queria retirar poder do presidente. E isso é importante. Veja que o RP9 foi criado não para que houvesse, como alguns dizem agora, uma compra de votos, um amaciamento do parlamento para que os votos fossem dados para o governo, até porque o controle do orçamento, dessa parte do orçamento, fica com o parlamento. Bom, portanto, retirar a RP9 dá poder ao presidente.
retirar a RP9 é porque volta. Tanto que você vê que senadores e deputados da oposição, que inclusive pediram para que fossem congelados o RP9, não querem que o recurso volte para o Executivo. Eu não sei o que eles querem. Quer o quê? Quer perder 16 bilhões de reais? Porque a gente falou, não, então tá, então volta para o Executivo e deixa o presidente aplicar 16 bilhões de reais agora, nas vésperas da eleição. Aí ele está falando, não, congela, mas não volta. Peraí, mas... Então vem cá, como é que vai ficar a UPA, que é necessária, a unidade de pronto atendimento no município e tal? Que está inscrito no a orçamento. A UBS, que está inscrito no orçamento e que há uma necessidade real. As emendas, não só essas, as impositivas individuais, as impositivas de bancadas, as impositivas de comissões e as emendas do relator, elas, na verdade, são formas de descentralização de recursos. E com o olhar daqueles que estão no dia a dia, passando pelos municípios. Você vê, Paulo, durante o recesso parlamentar, eu andei, que foi no meio do ano, 2 semanas, eu fui em 20 cidades goianas. Eu não tirei férias. Eu fui para 20 cidades. Na primeira semana 10, na segunda semana 10. 10 semanas do norte goiano na primeira, 10 semanas no sul goiano na segunda. Quantos ofícios você acha que eu voltei? Ofícios de prefeitos, vereadores, de presidente de associação, de cidadãos sem mandato, pessoas que não são políticos. Quantos ofícios você acha que eu voltei? Não sei. Quantos? Não, diz aí, mais ou menos. 20 cidades, você acha que foram o quê? Uns 10 por cidade? Eu imaginaria isso, mas acho que é mais, né? Provavelmente. Voltei muito com mais. 1000 ofícios. Tá. 1000. Sabe por quê? Porque as necessidades dos municípios, elas são infinitas e as possibilidades são sempre restritas. Então é importante sim que o deputado, aliás, a cobrança que as pessoas fazem, principalmente nas cidades do interior, que uma coisa é você morar na capital e você não sentir o que é a falta de um asfalto, por exemplo, de uma estrada vicinal, ou de uma moto niveladora, ou de uma patrol para poder manter as estradas vicinais para o escoamento da produção durante o período chuvoso. O senhor tem demandas inscritas como RP9, certo? Não, todos os deputados. No seu caso, tem uma conta de quanto está inscrito? Então, eu não tenho esse valor. Eu acho que isso vai ser dado também uma resposta institucional. Vai ter uma reunião de líderes, inclusive, hoje vai ter, né, quando terminar essa reunião, para poder discutir quais formas a gente pode avançar para resolver ou para ampliar a transparência. E qual seria a melhor solução? Algumas formas. Por exemplo, publicar os ofícios que o relator geral envia para o Executivo, indicando quais são os beneficiários, né? Vai ser a prefeitura tal, vai ser de um lado é isso, a outra. E o deputado, o senador também? Por exemplo, deixa eu falar. Que apoia a emenda. Vamos ver, isso é difícil de ser feito, como é difícil de fazer, por exemplo, na emenda de bancada. Como é que funciona a emenda de bancada? Não são 240, são mais ou menos 240. Esse ano vai ser menos, mas é em torno de 200 milhões por ano que cada bancada tem. Aí a bancada se reúne de São Paulo, por exemplo. Se reúne lá para discutir para onde vão esses 240 milhões. Não tem como você individualizar isso, porque é a bancada que está indicando. Entendeu? Não tem como. E quem que assina isso? Quem assina é o presidente, é o coordenador da bancada. Como é que funciona nas comissões? As emendas de comissões. A comissão vota. Normalmente são temas que não haveria interesse político individual para se mandar. Mas, vou mandar uma emenda parlamentar para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Não tem interesse político direto, a não ser que, e se um deputado fizer isso com a emenda individual, o seu estado vai cobrar dele, por que você está mandando emenda para os Estados Unidos, para a Embaixada dos Estados Unidos, ao invés de construir o hospital aqui na nossa cidade que não tem? Por isso que faz por outra via. E a emenda de relator, ela também é assinada pelo relator geral e são feitas diversas reuniões, desde da votação lá na Comissão Mista de Orçamento, onde há a garantia da proporcionalidade, porque todos os partidos, tanto do Senado quanto da Câmara, são representados, e depois nas votações sucessivas na Câmara e no Senado, nas sessões do Congresso. Então, essa do ofício é uma boa, a outra é publicar os ofícios de quem pede, esses 1000 ofícios, por exemplo, né? Aqueles que viessem a ser atendidos, serem publicados também, até para que o prefeito saiba que
né, está sendo atendido, e as pessoas sabem que o pedido do prefeito ou do vereador foi atendido. Agora, é importante fazer um contraponto, porque fazer 2 contrapontos. O primeiro, da maneira como parte da imprensa publica, dá a impressão que isso se trata, que é a mesma coisa do que foi feito no Mensalão, no Petrolão e tal, que era a compra de votos ou de apoio político com propina, que é você pegar, né, você não, que é os corruptos lá do PT, pegavam lá as malas de dinheiro e entregavam para os deputados e para os senadores, esperando que eles votassem a favor ou contra determinada matéria. E aí a gente via aí aquelas filmagens, bolsas e malas correndo para um lado para o outro, e malas de dinheiro sendo encontradas em apartamentos e tal. Isso é uma coisa, né? A corrupção tem que ser presa e tal. Outra coisa é o deputado e o senador correr atrás da possibilidade de indicar recursos para sua base eleitoral, que é a função que os eleitores esperam deles. De novo, nas capitais, normalmente as pessoas não sentem isso, porque a arrecadação das capitais é muito grande, né? Normalmente tem indústrias, tem um grande setor de serviços, né, de comércio, que arrecada muito, e as capitais são quase que independentes, porque a arrecadação é muito grande, ou as cidades maiores. Agora, vai nas pequenas cidades, em Goiás, por exemplo, são 246 municípios. Pô, deve ter uns para lá de 220 municípios que não têm arrecadação suficiente para se manter, para fazer para apresentar e entregar todas as melhorias que a população espera e precisa. E aí as emendas parlamentares cumprem um papel impressionante. Eu recebo semanalmente aí mais de 15 comitivas de prefeitos e vereadores vindo pedir benefícios. Nesse caso que eu falei, foram 1.000, mas se pegar os 3 anos de mandato, são muito mais. Então, primeiro... Que tipo de benefício eles pedem com maior frequência? Que tipo de coisa você fez? Tem muito na área de saúde, até por causa da pandemia, né? Custeio de saúde, construção de unidade básica de saúde, de unidades de pronto atendimento, equipamentos hospitalares. Tem muita, no Nordeste e Noroeste goiano, tem muita falta de água. Só para você ter uma ideia, tem um povoado lá chamado Bacupari, que imagino que muito pouca gente tenha ouvido falar no Brasil, e até em Goiás mesmo. Perto de Cavalcante. Perto de Cavalcante de Poços. Já ouviu falar Bacupari? Já. Falei, então, parabéns aí, porque é pouca gente que tem ouvido falar. Eu fui lá em Bacupari para conhecer, e a realidade que eu encontrei, não sei se você já teve oportunidade de ir lá. Não. Então, eu fui lá e... Eu cheguei perto dali, mas ali não. E encontrei lá 100 famílias morando lá, é um remanescente de quilombo, né? Uma comunidade quilombola. 100 pessoas morando lá, 100 famílias, 80 crianças sem acesso à água. A prefeitura não tem condições de fazer, nem o projeto. O caminhão-pipa que estava fazendo o fornecimento de água, velho, não consegue andar nas estradas, que não tem manutenção. Aí eu fui lá, destinei uma emenda para lá, vamos entregar um caminhão-pipa. Para ver também o quanto que demora, né? 2 anos, eu fui lá em dezembro de 2019, devo conseguir entregar o caminhão-pipa agora, em janeiro, fevereiro, né, do ano que vem. Só para ver, essa é uma das necessidades. Mas e isso vai ser um paliativo. O ideal seria fazer um projeto de captação de água, de tratamento de água dos rios da região. Mas tem muitas outras necessidades, infraestrutura turística. Goiás tem por exemplo, um potencial turístico ligado às águas quentes, aos lagos, ligado às cavernas, por exemplo, no norte, lá perto de Cavalcante, São Domingos, né, que tem o Parque Estadual de Terra Ronca. Eu lá conheço. Foi lá que você conheceu, as cavernas e tal. Então, eu mandei também uma emenda para lá de quase R$1 milhão, depois foi contingenciada, era uma parte da emenda de bancada, e ficou acho que em torno de 800 ou 900 mil, para ajudar na infraestrutura turística. Então, as necessidades, eu só falei só de saúde e infraestrutura turística, mas tem necessidade, por exemplo, para recompletar os batalhões das polícias militares, adquirir caminhões de bombeiros, armamento, drones para policiamento. Aí, se sair do campo da segurança pública, vai para a educação, construção de creches, construção de escolas, equipamento para as escolas. Né? Goiás tem 62 colégios militares, que abrigam 65 mil crianças e adolescentes. É o maior IDEB do país, o de Goiás. A melhor escola estadual do Brasil, do ensino fundamental, em Goiás, que é o César Toledo, o Colégio Militar de Anápolis.
E eu mandei recursos também para os colégios militares. Então você vê que não só a população espera como precisa e cobra de nós. Então é possível avançar em vários temas da transparência. A Câmara vai dar uma resposta para isso. E a gente realmente espera também que esses recursos sejam destravados para o bem da população. E para terminar, né, essa fala, se houvesse uma maior disponibilidade de apoio, né, por parte do parlamento em função das emendas de relator, você concorda comigo que o segundo turno da PEC dos precatórios teria sido um fiasco para o governo? Porque nós votamos com 312 votos no primeiro turno, foi apertado, precisava de 308. A decisão do Supremo Tribunal Federal por congelar as emendas de relator foi 3, 4 dias depois, ou seja, entre o primeiro e o segundo turno. Se isso fosse uma moeda de troca, se as emendas de relator fossem utilizadas nesse sentido, com o congelamento das emendas, a votação, mais com o aperto que estava de 4 votos só, a votação teria sido, nós teríamos perdido, não teríamos aprovado. E por que não foi assim? E foi o contrário, nós aumentamos. Na sua avaliação, por que isso não foi assim? Justamente porque não é uma moeda de troca. É claro que os deputados querem indicar para poder levar resposta para as suas bases, né? São cobrados por isso, são avaliados por isso. De novo, nas capitais talvez não, mas no interior sim. Eu recebo lá um vereador, aí ele pede, eu queria mandar uma ambulância ou um aparelho de hemodiálise, como eu mandei para a Posse, né? Mandei 600 mil para a cidade de Posse, lá no Nordeste goiano, para montar uma sala de hemodiálise. As pessoas pegavam 4 horas de ida de madrugada para a cidade distante, que se não me engano era Formosa, mais 4 horas de volta no final da tarde para poder fazer lá a sessão de hemodiálise. Todos os dias. E perdia todos os dias da vida esse tempo. Não tinha mais vida. As pessoas, eu encontrava algumas pessoas lá, você via a pessoa extremamente debilitada por causa desse deslocamento diário. Não consegue trabalhar, não consegue fazer mais nada, não tem vida. Aí um deputado estadual, que foi o Paulo Trabalho, lá de Goiás, pediu para mim, me levou lá para conhecer a realidade e eu mandei uma emenda de 600 mil e foram adquiridos lá. Fui lá, gravei vídeo e tal. E a vida das pessoas modificou completamente, ou seja, as pessoas esperam respostas, depois são avaliados por isso. Porque o vereador depois, quando for lá, na sequência lá, ou esse Paulo Trabalho, vamos supor que ele não sabe aí se está indo para senador ou se vai para deputado estadual de novo, vamos supor que ele fosse para estadual e eu fosse para federal ou para governador, não sei. Ele chegasse lá para pedir voto para mim lá em Posse, a pessoa ia perguntar, vem cá, o que ele fez para Posse? Talvez não quisesse, talvez, para aquela pessoa que estava precisando da hemodiálise lá, talvez fosse importante, mas não crucial, como eu votei aqui as matérias. Mas o fato de eu ter levado a sala de hemodiálise para lá, mudou a vida dela, da família dela, do entorno dela e de outras 300, 400 pessoas que naquela cidade fazem hemodiálise. Então, isso só para mostrar. Então não houve, embora seja importantíssima, não houve influência, porque se houvesse, nós teríamos perdido a votação da PEC dos precatórios. No Senado, na sua avaliação, vai ser aprovado? Bom, eu torço para que sim, né? O país precisa da aprovação dessa PEC, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal de aumentar o valor dos precatórios de 40, que era a média, né, para 90 bilhões de reais. Imagina, o orçamento da União, eu não sei para quem está nos assistindo aí, né, o orçamento da União é em torno de 3,5 trilhões de reais. Desse dinheiro, mais ou menos metade disso, um pouquinho menos da metade é dívida e um pouquinho menos da metade são despesas obrigatórias. Então sobra de 3,5 trilhões de reais, sobram 130 bilhões para o governo poder investir em coisas importantes, como, por exemplo, decidir construir uma ponte, decidir construir um grande hospital regional e equipar esse hospital, decidir fazer uma nova rodovia, ferrovia, manter as... Então, 130 bilhões de 3,5 trilhões. É como se, para a gente entender a ordem de grandeza disso, é como se uma pessoa ganhasse R$ 3.500 e tirando as dívidas dos financiamentos ou do cheque especial e tal, de um lado, e tirando as despesas obrigatórias do outro, que são, sei lá, o colégio do filho, o cursinho de inglês, as compras do mês, a gasolina e tal, sobrasse de R$ 3.500, sobrasse R$ 130, para ele fazer o que ele pudesse, para ele fazer a troca da geladeira, da televisão, para ele fazer uma coisa nova, colocar o filho no karatê ou no idioma, ou ter um lazer qualquer. 130, é o que está acontecendo com a União.
3,5 trilhões, 130 bilhões só. E o Supremo vai lá e decide que 90 bilhões desses 130 no ano que vem seriam pagos como precatório de dívidas que foram criadas em outros governos. Não foram dívidas que a União errou e tem que indenizar, que foram tomadas ao longo do governo do presidente Bolsonaro. São dívidas de presidentes anteriores que foram sendo processadas pelo judiciário, às vezes em décadas, 10, 20 anos, e que decidiu se estourar na mão do presidente. Então, essa PEC é importante para a gente poder criar o Auxílio Brasil, para poder abrir espaço fiscal para a gente comprar mais vacinas, até porque está sendo sinalizado a importância aí de a gente tomar uma terceira dose, para que possa se priorizar também os pequenos precatórios, aquelas requisições de pequeno valor, né, de até 60 salários mínimos, possa priorizar os precatórios do Fundef, né, para não prejudicar os professores. Então, tudo isso está dentro desse pacote. Então, eu torço de verdade para que o Senado, o mais rápido possível, aprove. Né? O governo tem tido mais dificuldade para aprovar as coisas no Senado, mas essa não é uma questão de governo, essa é uma questão de necessidade para o país. Voltando um pouco à questão da PEC da Bengala, no governo Dilma Rousseff fez o contrário. O limite de aposentadoria era 70 anos e passou para 75 anos. Não é um casuísmo isso? Quer dizer, conforme o governo se muda a regra para eventualmente beneficiar o governante a escolher mais ministros do Supremo, isso não pode ser visto dessa maneira também? Mas olha só, toda a PEC, ou não toda a PEC, né, porque a PEC pode ser iniciada pelo presidente da República, mas não é o caso dessa PEC. Essa PEC ela foi iniciada, é iniciativa parlamentar, e ela não vai à sanção ou veto. Então, como é promulgada pelo próprio parlamento. Então, as PECs são assuntos primordialmente do legislativo. Então, essa não é uma questão de governo. E o legislativo, a composição muda. A gente pode até achar, como eu acho também, que a Constituição já foi muitas vezes alterada, né? Nós alteramos muito a nossa Constituição. A gente poderia eu sou advogado, dei aula de Direito Constitucional na Câmara dos Deputados, e uma das coisas que a gente falava na época é, será que a gente poderia até rediscutir a Constituição numa nova Assembleia Constituinte para diminuir, para ver o que é efetivamente constitucional dali. O senhor defende uma nova Constituinte? Não, eu não sei. Eu sei, eu acho que nós temos que pensar com calma, porque reabrir a discussão para remodelar o Estado também, como a gente não tem, como ninguém vai ter controle do que vai sair, nós temos que escolher um momento certo para fazer. Agora, a nossa Constituição já foi mais de 100 vezes emendada. Tem emendas de todos os tipos. Mas existe um núcleo da Constituição, que talvez alguém poderia até argumentar que são as cláusulas pétreas, não sei. Tem um núcleo da Constituição que é algo mais firme, imutável, que inclusive tem permanecido talvez com algumas pequenas mudanças, desde a primeira Constituição de 1824. E tem uma série de outros detalhamentos que não precisariam estar na Constituição. Tem vários detalhamentos que poderiam ser outro tipo de norma, talvez. Estamos discutindo em tese aqui, não estou defendendo uma Constituinte, não para esse momento. Até, acho que a gente não tem tranquilidade para esse momento fazer. Nós temos que buscar outro momento em que as relações estejam mais ajustadas para ter tranquilidade para construir algo assim. Mas o que eu estou querendo argumentar é que tem vários dispositivos na Constituição, muitos que foram até implantados, muitos que eram originários e outros que foram implantados por emendas, que não são materialmente constitucionais, entendeu? São formalmente, porque foram aprovados no rito, mas a matéria poderia ser tratada por uma lei complementar, por exemplo, porque tem um pouco mais de rigidez do que uma lei ordinária, até pelo rito de aprovação, e não precisaria estar no texto da Constituição. Mas isso é um amadurecimento institucional que o país vai ter que adquirir ao longo do tempo. E se fosse assim, talvez a gente até retirasse também muito do que o próprio Supremo Tribunal Federal discute, porque eles discutem os temas constitucionais, mas como a Constituição é prolixa, acaba que eles podem discutir todos os temas, porque tudo está na Constituição. Enquanto se a Constituição fosse mais programática e mais enxuta, endereçando e tratando dos temas principais e eixos primordiais do país, de um lado a gente teria o Supremo Tribunal Federal tratando das questões mais cruciais e não
acho que detalhes maiores, né? Onde a questão da legalidade é tratada no STJ, que tem um número maior também de ministros. E, de outro lado, a gente teria mais tranquilidade do que é essencialmente constitucional e pétreo, tem que ser mantido e respeitado por todo mundo. Deputado, finalizando, caminhando para o fim aqui, o zoneamento ambiental é um tema sobre o qual o senhor se manifestou de forma crítica ali na Comissão de Ambiente. Por que o senhor é crítico a isso? Então, eu não sou contra a instituição do zoneamento socioambiental e ecológico. Eu não sou contra o instituto. Como eu não sou contra a preservação do meio ambiente, acho que tudo isso faz parte, é importante. Não acho que há, como muitos da esquerda querem fazer, uma contraposição entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Acho que nós podemos e temos que fazer os dois. A gente só não pode priorizar tanto a preservação do meio ambiente a ponto de sufocar o desenvolvimento econômico. Não faz sentido as pessoas morrerem de fome enquanto a gente tem o meio ambiente preservado intacto. Nós temos que chegar no meio termo. E o Brasil, na minha opinião, tem chegado, porque nós temos aí temos em torno de 60% das nossas matas nativas preservadas e nós somos grandes produtores rurais, né, agropecuários, enquanto a Europa tem lá 3% de mata preservada e não consegue competir com a gente. Então, e eles não têm argumento para vir atrás de nós, para tentar impor a gente qualquer limitação, porque nós fizemos o dever de casa, nós temos o Código Florestal dos mais rígidos do mundo e temos aí também, como eu falei, né, as matas preservadas, temos a matriz energética das mais limpas do mundo, né, com fontes renováveis de energia. Então, assim, nós somos exemplos para o mundo e não somos os algozes do meio ambiente como eles querem prever, como eles querem nos impor aí essa pecha, muito em função de guerras comerciais. Eles não estão fazendo porque eles são apaixonados pelo meio ambiente e tal. Eles querem, na verdade, prejudicar o nosso agronegócio, prejudicar as nossas empresas. E os nossos produtores rurais são heróis aí que conseguem produzir e mantêm as reservas dentro das suas próprias propriedades. Mas em relação à minha crítica, e eu fui participar desse debate lá na Comissão de Meio Ambiente, é que no caso específico do limite entre Mato Grosso e Goiás, está havendo uma pressão de políticos locais lá do Mato Grosso de impor um zoneamento socioambiental e ecológico na faixa limite com Goiás, onde tem muitos produtores goianos com terras no Mato Grosso, que praticamente inviabilizaria a atividade econômica lá. Como se passasse todas as terras para serem preservadas daquele lado e deixasse o lado de lá, que tem muitos políticos aí, inclusive com detentores de terra do lado de lá, onde as reservas poderiam ser muito menores. Então, queriam impor para o lado do Mato Grosso, onde tem os goianos, né, com sérias restrições assim, ambientais, e relaxar a visão em relação a isso no lado em que esses políticos têm terras. Então, nós somos a favor que haja um zoneamento discutido com toda a sociedade do Mato Grosso, que leve em consideração a perspectiva goiana, já que é no limite e já que tem muitos goianos que são proprietários de terra lá e são produtores, geram riqueza, geram emprego, geram impostos, inclusive para o próprio Mato Grosso. Então é importante que todos os lados sejam levados em consideração. Os produtores, as associações, os políticos, deputados estaduais, inclusive lá do Mato Grosso que me procuraram, queriam dar luz a essa questão que parecia não estar sendo tratado de maneira tão aberta. E aí nós fizemos uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente, com autorização, né, e apoio da nossa presidente, Carla Zambelli, e foi muito interessante para a gente discutir isso e dar luz para o tema. Eu espero de verdade que os deputados estaduais, isso vai ser votado lá na Assembleia do Mato Grosso, né, cheguem num termo em que haja de novo o equilíbrio que eu falei aqui, entre a necessidade econômica e a necessidade socioambiental. Como foi a sua infância e adolescência? Foi excepcional. Tenho muito boas lembranças, né? Eu nasci em Salvador, na Bahia. Meu pai e minha mãe cariocas. Meu pai da Marinha, engenheiro da Marinha, minha mãe professora. Foram servir em Salvador, então eu tive uma infância muito livre lá na base naval de Aratu e depois em Petrópolis, aliás, Teresópolis e Niterói, no Rio de Janeiro. Então foi muito bom. E minha adolescência, até os 16 anos, foi muito boa. E depois, quando eu ingressei no Exército, já foi uma adolescência mais cheia de responsabilidades, né? Porque eu
Eu entrei para o Exército, era um adolescente ainda, tinha 16, completei 17 anos, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? E já de cara, já assumindo grandes responsabilidades para a idade que eu tinha. Mas foram muito boas, eu não tenho nada a reclamar, não. Meus pais muito atenciosos, carinhosos, né? Dívida eterna que eu tenho com eles aí. Como é a sua família? Eles fazem o quê? Então, meu pai, engenheiro eletricista e oficial da Marinha de Guerra, mas né, faleceu no ano passado. A minha mãe é professora, aposentada. O meu irmão é oficial do Exército também na reserva. A minha irmã é auditora do TCU. A minha esposa é juíza em Goiás, juíza de direito. E o meu filho é brincante, é estudante, tem 8 anos de idade. Eu recebi hoje o boletim dele aí. O cara tá bem, tirou bem mais 10, notas 10 aí do que eu tirei quando eu estava na idade dele. Então ele tá muito bem. Mora em Brasília ou em Goiás? Eu me divido, né? Mas quando eu vim para... Eu morei muito tempo em Goiânia, morei muito tempo eu morei 3 anos em Lusiânia, morei uns 10, 11 anos em Goiânia, depois 3 anos em Lusiânia, depois que eu vim para Goiás. E quando eu fiz o concurso para a Câmara dos Deputados em 2015 e saí do Exército, aí eu vim para cá, morei em Lusiânia 3 anos e depois construí uma casa aqui em Brasília. Uhum. Então eu tenho um imóvel em Goiás, mas tenho também a minha casa aqui em Brasília. Então eu fico revezando. Por que o senhor entrou para a política? Eu entrei para a política muito influenciado pelo o que eu vi de atuação do presidente Bolsonaro, na época deputado federal. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados como consultor legislativo, acompanhava as sessões, os discursos dele, os embates que ele tinha, e aquilo me inspirou, né? Se ele estudou nas mesmas escolas militares que eu, frequentou os mesmos bancos escolares, fez as mesmas manobras, operações, até alguns cursos, como o básico paraquedista, o curso de mestre de salto, né, da Brigada Paraquedista, tudo isso nós fizemos, lógico, em épocas diferentes, mas nós, né, fizemos. E se ele era um deputado federal tão correto, né, sem nenhum problema com corrupção e tão aguerrido com a defesa das pautas dele, por que eu não poderia ser? Então eu entrei para a política inspirado por ele para ajudar a resolver problemas. E eu quero crescer na política para que a minha capacidade de resolver problemas das pessoas cresça cada vez mais. E para ajudar também, lógico, a consolidar uma visão de direita conservadora no país. O senhor tem opinião sobre a liberação do uso de drogas, parcial que seja, como ocorre no Uruguai, Canadá e em alguns estados americanos? Sou contrário. Sobre a flexibilização da lei da prática do aborto? Sou contrário também. Mas a regra atual que vige atualmente, o senhor acha que deveria ser mais restrita ou menos? Não, eu acho que a regra atual está equilibrada. E eu não mexeria na regra atual. Certo. Nem para um lado nem para o outro? Nem para um lado nem para o outro. Tá. Flexibilização do porte de armas? Sou totalmente a favor. Tenho projetos de lei na área, né? Tenho vários projetos de lei, apoio os projetos de lei do nosso presidente. Eu acho que se a pessoa não é bandido, não é maluco e sabe manusear uma arma, não existe por que ela não ter o direito de possuir e portar. Então, eu digo não é bandida porque ela não tem antecedentes criminais, não é maluco, ela tem um laudo psicológico que diz que ela está nas suas condições normais aí né, da parte afetiva, psicológica. E sabe manusear, ela tem um curso, né, que lhe garante aí o manuseio correto para não colocar em segurança nem a sua própria integridade, nem a de outras pessoas. Se atende esses 3 critérios, não tem nenhum critério subjetivo aí. Eu gostaria de retirar, tem até um projeto de lei nesse sentido, para retirar o caráter subjetivo da apreciação de se você pode ou não ter um armamento. Você não é obrigado a ter, mas se você não é bandido, não é maluco e sabe manusear, por que você não pode ter se você quiser? E mais, aí esse projeto de lei meu, ele retira a obrigatoriedade de comprovação da efetiva necessidade para se portar. Imagina numa situação atual que nós vivemos no país, já houve a melhora quando o governo Bolsonaro chegou, mas ainda assim nós vivemos essa situação de que dezenas de milhares de pessoas, quase 50 mil pessoas, são mortas violentamente por ano. 50 mil pessoas são estupradas por ano. A gente sabe que existe um índice de subnotificação dos estupros, que a ONU mede em torno de
somente 35% dos estupros que ocorrem são notificados. Se aqui são 50 mil notificados, mais de 100, quase 150 mil pessoas são estupradas no Brasil todos os anos. Né? Mais de 1 milhão de furtos ou roubos de carro, né? De centenas de policiais sendo mortos todos os anos. Né? Então, assim, num quadro como esse, alguém precisa provar a efetiva necessidade para portar arma. Essa efetiva necessidade é um dado do problema. Para quem quiser, para quem não for maluco, não for bandido e souber manusear a arma, na minha opinião, deveria sim poder não só possuir, como portar. Eu tenho até um projeto de lei para diminuir as taxas. Né? Hoje, as taxas para renovação do porte, para aquisição do porte e tal, tem previsão em leis de outros governos, aprovados em outros governos, são altíssimas, R$ 1.400 para poder renovar o porte de arma. Isso é quase, sei lá, metade ou um terço do preço de uma arma. É impeditivo para uma parte considerável da população brasileira. Bom, chega ao fim essa entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a presença do deputado Major Vitor Hugo aqui no estúdio do Poder 360. Paulo, eu que agradeço, sempre à disposição. Né? Espero que os nossos espectadores tenham gostado e me sigam aí nas redes sociais, @Major Vitor Hugo, sem ser, sempre Major Vitor Hugo. Um abraço, muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!